capítulo 2. Do verso 41 até o verso 52. Todos acharam, queridos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez. Deus querido e santo, muito obrigado pela sua palavra, que já foi lida, e temos a consciência e certeza de que ela fala por si só. Ela é uma palavra viva, eficaz, ela é apta para discernir propósitos e pensamentos, ela penetra, Senhor, em nossa vida, e esta palavra é maravilhosa, mas há uma mensagem que o Senhor colocou em meu coração, e eu peço, Senhor, pela dependência do Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida, fala ao coração da igreja, que o Senhor continue falando ao meu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. No domingo passado, dia 10, foi o dia das mães, eu estava sentado na minha sala, após o almoço, e vendo um programa de televisão. Eu assisti um pouco da entrevista do Celso Portiolli com a família do Gabriel Medina. E eu achei bastante interessante, porque hoje ele está no topo da glória, porque foi o primeiro brasileiro a conquistar um Mundial de Surf, e tem continuado uma carreira brilhante. E o que me chamou bastante atenção naquela entrevista foi a base familiar daquele jovem rapaz, que hoje tem 21 anos, e que ainda assim a sua mãe, mesmo que tenha considerado essa questão na entrevista, e até dito que já não pode interferir tanto na vida do filho, ainda assim aquela mãe se mostrava preocupada, uma mãe que disse
e depois eu soube que eles têm uma influência cristã em suas vidas, evangélicos, frequentam uma igreja evangélica. A mãe diz a ser a mentora espiritual, não usou essa palavra mentora, mas aquela que cuida da espiritualidade do filho, dá toda aquela direção. Então nós percebemos, queridos, que a glória desse jovem que hoje se desponta na mídia e tem tido contato com tantas pessoas famosas, para que isso chegasse a acontecer, e foi interessante que eu li também depois sobre o assunto, ele todas as vezes que ia para disputar um campeonato, ele orava a Deus, porque alguém perguntou para ele, mas qual que é o segredo do seu sucesso? E ele dizia, eu oro a Deus, eu busco a Deus. E aquela família, então, nós vemos uma preocupação até hoje da mãe daquele jovem, para que eles se relacionem com pessoas, tome cuidado com seus relacionamentos, principalmente porque agora ele é uma referência mundial para várias crianças, vários jovens. Inclusive tem um projeto dele que ele criou. Então nós vemos, queridos, que a base familiar, ela contou muito para que esse rapaz tivesse todo esse sucesso, tivesse toda essa glória hoje. E a mãe agora zela para que ele continue dando exemplo e não caia do exemplo que ele já tem dado. Nós estamos diante de um texto da Escritura Sagrada que é maravilhoso, né? Todos os textos são maravilhosos, mas esse texto ele tem algo especial sobre ele, porque o seu foco principal é mostrar a glória de Deus na vida de Jesus, é mostrar a revelação de Jesus como Filho de Deus. Esse texto é um dos textos principais, o versículo 48, 49 é o versículo principal. Ele diz, ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu Pai? É uma glória, queridos, porque Jesus está se revelando agora a eles e também àqueles que estavam próximos a ele, como Filho de Deus, revelando que o Senhor é o seu Pai. E só que toda essa glória, embora nós tenhamos todo um cuidado para tratar do assunto, quando nós ouvimos sobre Jesus, da natureza de Cristo, sendo 100% homem, 100% Deus, temos todo um tato para tentar lidar com a situação, sem trair as Escrituras Sagradas, mas confiantes de que temos tido um entendimento do Senhor. Nós percebemos que tudo que estava acontecendo e tudo que havia acontecido, esse fato de Jesus estar ali e estar discutindo com doutores da lei, está querendo aprender, interrogando, as pessoas interrogando ele querendo ali estar ouvindo, e as pessoas estarem admiradas da sua inteligência e das suas respostas. Esse fato, de certa forma, não está dissociado de uma questão de Jesus ter tido uma base familiar. E aí nós queremos já entrar no tema que eu quero propor nesta manhã, que é o que nós percebemos, que toda essa bênção do Senhor na vida de Cristo, e Cristo mesmo indo ao templo, essa atitude, tirando a revelação dele como filho, que isso é exclusivo de Cristo, nós percebemos que ele tem uma família que honra a Deus. Ele tinha uma família que honra a Deus. E eu quero falar sobre uma família que honra a Deus, e em primeiro lugar, eu quero tentar mostrar no texto que uma família que honra a Deus é uma família que praticam os ensinamentos da palavra de Deus,
Queridos, os preceitos que nós vamos expor aqui nesta manhã, eu tenho certeza que não são preceitos que estão longe dos irmãos já conhecerem ou já saberem, mas o bom de nós pregarmos expositivamente é a questão de que o próprio texto nos conduz à verdade da Escritura. E aqui nós enxergamos que uma família que honra a Deus é uma família que pratica os ensinamentos da palavra de Deus. E aqui nós temos no verso 41 que diz: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. O evangelho ainda estava sendo revelado, o cristianismo, melhor dizendo, ainda estava sendo revelado e exposto. Tudo aquilo que estava antes oculto no Antigo Testamento, agora está sendo revelado e exposto gradualmente para a formação de uma religião diferenciada até mesmo do judaísmo, pelo fato de mostrar a renovação da aliança de Deus com o seu povo. E Jesus vem estabelecendo outros princípios, inclusive acrescentando alguns princípios, renovando todo o pacto. Mas naquele momento a religião e a escritura que eles tinham era a escritura do Antigo Testamento. E nós percebemos que essa família observava os preceitos da festa da Páscoa, também de outras festas que aconteciam, pelo menos 3 festas anuais aconteciam, e esta festa da Páscoa era uma festa que também estava prescrita na lei. Então nós observamos que essa família era uma família que praticava os ensinamentos da palavra de Deus. Aí nós temos um texto, queridos, que é importante de citarmos aqui, poderemos colocar como um paralelo. Mateus 7, 24 a 27, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não desmoronou. Por quê? Porque estava firmada sobre a rocha da palavra de Deus. Os dados, queridos, fornecidos, é importante lembrar, antes de falarmos dos dados aqui, é importante lembrar que o caminho de Nazaré a Jerusalém era de aproximadamente 112 quilômetros, e normalmente era praticado essa viagem, ou a pé, ou em jumentinhos, mas todos no mesmo ritmo, as pessoas acompanhando. Era o exercício da prática desses irmãos, dessas pessoas, que observavam os preceitos, que praticavam os ensinamentos da palavra. E os dados fornecidos por Flávio Joséfo, um dos famosos historiadores que viveu no primeiro século, diz que e demonstra que o número de peregrinos dessa festa, particularmente, queridos, da festa da Páscoa, era muito grande. Pode ser estimado em 1 milhão ou mais de pessoas caminhando. Então nós percebemos que havia um rigor, havia um interesse, havia uma prática de cumprimento da lei, havia uma prática de cumprimento da Escritura. E aí nós precisamos pensar em algumas aplicações práticas para os nossos dias, em relação à questão que nós precisamos perguntar. Nós temos sido praticantes da Escritura Sagrada? Nós temos sido praticantes da Palavra de Deus? Será que o simples fato de estarmos vindo à igreja, à casa do Senhor, isso significa de fato que estamos sendo praticantes da Palavra de Deus? Nós precisamos refletir. E primeira aplicação que eu quero fazer é para os simpatizantes do Evangelho. Hoje muitos simpatizantes do Evangelho, não é? Nós os consideramos, nós os amamos como Jesus os ama, mas às vezes têm sido
simpatizantes do Evangelho por muito tempo, e às vezes não têm tomado uma decisão, às vezes não têm tomado uma posição diante do Senhor, que é necessária para a caminhada cristã, para a continuação da vida cristã. Uma segunda aplicação é os que têm a religião para desencargo de consciência. Vão à igreja só para cumprir um ritual de domingo. Queridos, nós podemos cair na tentação, se às vezes nós acostumarmos demais com o sagrado, de às vezes nos acostumarmos tanto, e quem sabe alguns passam até mesmo a praticar a religião, ou a estar aqui só porque é domingo, e ela tem algo para fazer, algo para se reunir. A Maria Tereza comentando na reunião de oração dessa segunda-feira, né, que às vezes tem pessoas que podem pensar, eu já fiz tudo durante a semana que eu tinha que fazer, já estou bastante descansado, e agora no domingo à noite eu vou para a igreja. Isso de fato não significa, e é preciso de um despertamento, é preciso de nós nos preocuparmos com essa situação, é preciso de nós nos preocuparmos desse fato, para nós também não cairmos na tentação, para nós também não nos acostumarmos demais com o sagrado, e aí então pararmos de praticar a palavra de Deus. E terceira aplicação é no desenvolvimento dos nossos ministérios, dos dons e talentos, aos que praticam, a nós que estamos praticando, àqueles que estão sendo praticantes dessa palavra, que têm exercido seus dons, que têm exercido seus talentos. Precisa haver um testemunho coerente, aos que precisam ser despertados à obra. Deus quer conceder dons, Deus tem concedido dons. Vamos exercer, queridos, na prática, o que o Senhor tem nos chamado a fazer. Essa família, ela ia para Jerusalém, ela caminhava uma distância para praticar a palavra de Deus naquilo que os preceitos ordenavam. Mas, em segundo lugar, uma família que honra a Deus ensina os filhos no caminho que devem andar. Verso 42 diz a palavra do Senhor: quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Jesus atingiu os 12 anos. O que significa isso? Segundo um preceito rabínico, o menino completado os 13 anos de idade era obrigado a cumprir todos os mandamentos. E por isso também a peregrinar para a festa. Contudo, representava um princípio judeu, acostumar o cumprimento da lei do menino 1 ano ou 2 anos antes dele entrar para a vida adulta dentro do judaísmo, que era aos 13 anos de idade. Então observe, queridos, que esses pais, eles não só praticavam a palavra, mas ensinavam a criança. E aí nós precisamos olhar agora para a humanidade de Jesus, para a sua encarnação e para a sua preocupação de cumprir toda essa encarnação desde a sua infância, porque precisamos pensar, Jesus poderia ter vindo como Adão, adulto, como o primeiro Adão, mas ele não veio. Ele resolveu nascer porque ele quis experimentar a encarnação de uma maneira completa. Jesus veio e nasceu. E ele soube o que era passar a infância de um jovem. Ele soube o que era passar as dificuldades dos jovens, das crianças, as próprias tentações das crianças. Jesus cumpriu humanamente falando, ele não se reclusou de cumprir. Ele tinha plena consciência de que ele precisava estar ali também, cumprindo toda a lei. Só que observe, os seus pais são responsáveis por lhes ensinar no caminho, para lhes introduzir-lhe na vida cristã.
E aí, querido, vem aquele famoso texto que nós conhecemos, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para quando for velha, não se desviará dele. Um psiquiatra contemporâneo do nosso tempo, chamado Isami Tiba, ele diz assim: os responsáveis que levam o filho para a igreja não vão buscá-lo na cadeia. Queridos, eu sei que talvez possa acontecer e de alguém até mesmo ter criado o seu filho dentro da igreja, ter caminhado com o seu filho na presença de Deus, e às vezes ter tido desgosto, né, e o desprazer de, infelizmente, o seu filho desviar pelos caminhos errados, e às vezes isso é possível, pode ser que isso aconteça. Isso eu não considero uma verdade assim absoluta no seu sentido infalível, mas, queridos, pela porcentagem e pela experiência prática de ver as pessoas que caminham com seus filhos e os leva para a igreja. Ainda que esse homem, nós não sabemos, eu não consegui identificar o que religião que esse homem é, mas observe que ele é psiquiatra, psicodramatista, escreve livros sobre educação familiar e escolar, palestrante brasileiro, é professor de diversos cursos no Brasil. Ainda que ele não seja cristão evangélico, ele tem uma concepção cristã no fundo do coração dele, porque possivelmente ele teve uma boa referência dos seus pais que caminharam junto com ele para a igreja. Algumas aplicações que precisamos aqui. Primeiro, é preciso estar no caminho, porque quem ensina o filho no caminho tem que estar no caminho. É a coerência da Escritura, é a coerência da palavra de Deus. Nós precisamos estar no caminho. E aí aquelas palavras que às vezes as pessoas falam, né, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Olha que incoerência total. É preciso ter coerência. Você é o exemplo para o seu filho, eu sou exemplo para o meu filho. A todo momento nossos filhos estão observando nossa prática de vida e vendo em nós um referencial. Segundo, é necessário conhecer o instrumento de ensino, e a escola dominical cumpre esse fator. Ela cumpre esse benefício de nos ensinar a palavra de Deus, de nos alicerçar na palavra de Deus. Mas será que isso é suficiente? Ou será que também você não precisa ler a Escritura em casa? Lá na congregação nós desafiamos os irmãos a lerem. Desde agosto do ano passado, nós desafiamos os irmãos a lerem a palavra de Deus até o final de 2015. E nós temos feito premiações, são 3 premiações que a gente está fazendo. Já fez a primeira, vai fazer uma agora em julho, para quem está conseguindo bater a meta de leitura da palavra. Eu sei que aqui também tem uma prática, né, dessa leitura bíblica. Mas por que essa leitura bíblica? Porque você precisa conhecer. Porque eu preciso conhecer esse instrumento de ensino para ensinar a criança. E no mundo de hoje, em que a verdade está sendo tão relativizada, está sendo tão conturbado o histórico, as dificuldades que você enfrenta com seus filhos na escola, os questionamentos que muitas vezes eles trazem para dentro de casa. Isso tem sido desafiador. Pessoas, às vezes, já têm se desanimado de tanta corrupção que, às vezes, está acontecendo no seu próprio trabalho. Qual é a orientação que nós vamos dar para os nossos filhos? Qual é a orientação que nós temos para dar a eles? Estamos, de fato, preparados para quando eles vierem com questionamentos lá de fora, que às vezes são tão perniciosos, nós também podemos ensiná-los? Em terceiro, é vital ter responsabilidade para ensinar, porque, queridos, nós somos responsáveis e precisamos ter essa responsabilidade. Mas, em terceiro lugar, uma família que honra a Deus acompanha o desenvolvimento dos filhos. Verso 48 e verso 51.
podemos ler aí a partir do verso 48, diz: logo os que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. A sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpriria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Um texto paralelo que eu separei aqui, Efésios 6:4, diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Maria e José. Queridos, a princípio dá a impressão de que houve um desleixo por parte deles, não é? Porque Jesus estava no templo e eles já tinham um dia de caminhada. Porque era costume, queridos, de que as mulheres caminhavam com um grupo de mulheres, os filhos também caminhavam com outro grupo e os pais caminhavam mais atrás. Numa grande multidão, era costume. E José e Maria, tendo consciência de Jesus, que Jesus sempre foi submisso, que Jesus sempre foi um filho obediente, de fato ele era ímpar. Maria sabia da sua origem. Isso talvez nunca tinha passado pela mente e pelo coração de Maria e de José. Onde está Jesus? Agora Jesus não está entre nós. Eles foram atrás de Jesus. Eles vão atrás de Jesus. Eles não deixam, passa despercebido sim, mas quando se deram conta, voltaram até encontrar o filho. E aí, queridos, nós vemos que Jesus estava ali no templo, mas algumas aplicações que nós precisamos pensar nesta manhã. Temos acompanhado a vida dos nossos filhos. Diante do avanço tecnológico, temos acompanhado as atividades online. O que a maioria dos inventores e grandes donos de mega empresas da tecnologia acham sobre essa questão de conceder precocemente aos filhos a tecnologia? Nós vimos, algum tempo atrás, entrevistas desses homens, desses grandes homens, falando sobre a tecnologia, falando sobre o perigo, e que alguns deles não permitiam que a tecnologia chegasse aos seus filhos antes dos 12 ou antes dos 14 anos, porque eles tinham receio de que fossem expostos a conteúdos impróprios para os seus filhos. Alguns deles relataram: eu prezo pela minha família comer na mesa. Alguns deles relataram isso, que prefere que os filhos leiam livros. Mas vamos dizer, queridos, e vamos admitir que por uma questão talvez de cultura, nós devemos liberar aos nossos filhos a modernidade. Hoje está cada dia mais precoce. Meu filho tem 6 anos de idade, chega em casa, ele quer um tablet, porque ele vê o coleguinha dele no colégio indo com um tablet. Mas se admitirmos então que essa questão nós podemos fazer, deixar os nossos filhos ter, temos no mínimo imposto limites para os nossos filhos, temos procurado investigar o que os nossos filhos têm postado na internet, no Facebook. Infelizmente, às vezes eu tenho tido contato, tenho contato com um pai que está sendo bastante negligente nessa área, e às vezes o filho tem postado coisas dentro do Facebook, e o pai está, a par de toda a situação. Ele não está a par de toda a situação, ele está totalmente recluso. Eu tive que mostrar a esse pai,
e ainda tive que escrever algo contra alguma coisa que esse jovem estava se envolvendo, que é com Rastafari, né? Hoje tem muitos jovens se envolvendo com Rastafari. E o Rastafari é uma das prerrogativas lá dessa religião, fuma maconha, para você ter um encontro com Jah, né? O Jah é o suposto Jeová, mas não é. Então, queridos, nós precisamos acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos. E aí, queridos, a palavra de Deus nos mostra, né, que eu sei que Jesus é 100% Deus, mas eu sei que Jesus viveu a sua humanidade. E observa que Jesus fala aqui no verso 51, era-lhe submisso e desceu com eles para Nazaré. Ou seja, eles foram buscar Jesus, eles não compreenderam direito, mas Maria guardava no coração todas aquelas coisas, para ela compreender, talvez depois, mas Jesus era-lhe submisso, e ele desceu com eles para Nazaré. Como tem andado a nossa família, queridos? Como nós temos caminhado na nossa vida familiar? Como tem sido a nossa prática cristã? Como tem sido a nossa prática da palavra de Deus? Como tem sido essa questão em nossa vida? Nós estamos vivendo um tempo que está se aproximando mais e mais, e cotidianamente temos percebido apostasias acontecendo. Nesse grande hall de igrejas que tem surgido por aí afora, né? A tendência da pessoa não ter compromisso com a palavra, porque muitas dessas igrejas não tem nem hall de membros, faz com que muitas pessoas às vezes fiquem, quem sabe, simpatizantes, mas não tomam uma posição, não praticam. A reunião de oração é segunda-feira, né? Quantos podem vir a essa reunião de oração? Quantos não têm podido vir? Nós entendemos, queridos, os motivos de cada pessoa, mas será que nós podemos encher mais essa igreja nas reuniões de oração? Será que nós podemos fazer mais para estar aqui intercedendo pelos nossos filhos? Para que a nossa família seja mais firmada na Escritura Sagrada? Nós precisamos refletir em todas essas questões. Mas eu sei, queridos, que tudo isso, nós contamos com a graça de Deus para nos conduzir. Vamos orar ao nosso Deus, amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, pelo seu poder, pela sua palavra. Deus, que o Senhor possa completar no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada vida, Senhor, que tem estado aqui, para que possamos enxergar, Deus, um compromisso maior, que a família precisa assumir, Deus, diante de uma sociedade, Deus, que tem desafiado essas questões, diante, ó Deus, de um pós-modernismo que tem destituído, Deus, e tentado desfazer o modelo bíblico de família. Nós estamos num mês em que trago sempre palavras sobre família, que o Senhor possa completar no coração dos irmãos, Pai, e que o Senhor possa ser, Deus, o grande fortalecedor sempre de cada um de nós. Que nós possamos caminhar na Tua presença e termos nosso senso de compromisso com o Senhor, sem perdermos o foco. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amém. Louvamos ao Senhor.